Bom, explorando o tema da professora do homicida, nós vamos abordar uma outra questão também. Vou explicar de novo, né? Porque pode ser que quem veja esse não tenha visto o outro. Bom, o homicida falou de uma professora que... Rita de Cássia. Ele até lembrou o nome, eu lembrei agora também o nome dela. Bom, a dona Rita de Cássia, ele era um menino que não tinha muito interesse no estudo e ela resgatou ele do bueiro. A dona Rita de Cássia fez um esforço de empatia e percebeu que ele gostava de história em quadrinho. O homicida gostava de história em quadrinho. E então o que ela fez? Ela começou a fazer as matérias dela em formato de história em quadrinho. E isso fez com que ele estudasse. E segundo as palavras dele, foi graças a ela que ele é hoje o homicida, né? O interesse dele se ampliou. E aí eu lembrei, ao assistir isso, do livro Voltei. No livro Voltei, nós vamos ter uma cena muito séria. O livro Voltei, do irmão Jacob, que é o Frederico Figner, né? Nesse livro, o irmão Jacob desencarnou, morreu, né? E ele, em vida, foi espírita, orador, foi uma pessoa rica, uma pessoa ilustrada, uma pessoa que teve condições sociais e culturais abastadas e que teve uma vida boa. Então ele narra logo no início do livro o seu desencarne, né? E a gente vai tendo informações muito interessantes sobre o processo de desencarne, como isso no caso dele, né, que isso varia de pessoa para pessoa, como isso foi para ele. E nós vamos tendo percepções inéditas desse processo, conhecimentos muito interessantes. Mas no livro ele vai mostrar a ida dele para a cidade espiritual. E quando o irmão Jacob, né, Frederico Figner, ele vai para a cidade espiritual na caravana, quem lidera a caravana de espíritos recém-desencarnados, tem mais ou menos uns 15 recém-desencarnados, pessoas que acabaram de morrer, né? Estão sendo levados por os mentores para uma cidade extrafísica. No plano aqui fazem jus. Só que o Frederico Figner, quem lidera a caravana é o Dr. Bezerra de Menezes. O Frederico Figner repara que ela tinha uma pessoa entre os 15 que era diferenciada. E esta pessoa era diferenciada porque ela tinha uma luz, ela tinha uma aura luminosa. Ela era recém-desencarnada e tinha uma aura luminosa. Então ele fica encafifado com aquilo. Afinal de contas, ele tinha tido conhecimento espiritual avançado na Terra e ele não tinha essa luz.
esse vai ser o tema que vai perpassar boa parte do livro. E ela tinha, logo ao desencarnar, essa luz. E no meio da ida da caravana para o extrafísico, uma revoada de seres luminosos aparecem no horizonte, vão até eles, pegam essa senhora e levam ela para os planos mais altos a qual ela pertence. Aí, né? Aí o Frederico Figner ficou. Aí que ele ficou mais encafifado ainda, né? Porque ela teve isso tudo. Quem é ela? É um mestre espiritual? Que religião ela pertence? Quem foi essa pessoa? Ela é muito conhecida? Quando ele aborda essa questão ao Bezerra de Menezes, a resposta a ela foi uma professora do interior. A resposta é emblemática porque não se falou de religião, crenças, ideologias. O que foi? Se falou que ela foi uma professora do interior. Hoje, por acaso, é dia 15 de outubro, dia do professor, né? E aí eu fiz uma relação direta entre o vídeo do Emicida, falando da dedicação dessa professora, e esse caso narrado no livro Voltei, de 1947, para a gente entender o papel do sentimento. Essa professora do Emicida foi alguém que vivenciou a caridade, mas não a caridade no sentido de qualquer religião. O sentimento de amor profundo pelo outro. Ela vivenciou isso. E aí a gente entende por que, né, o conhecimento espírita, ele nos faz entender que essa dona Rita de Cássia, que fez isso com o Emicida, ela é um ser de luz. Ela é um ser de luz, não interessa o que ela acredita, em quem ela vota. O íntimo dela, ao se entregar a alguém e transformar esse alguém através da força das suas ações amorosas e assistenciais, é que é a coisa em si. O investimento empático no auxílio ao outro, independente dos resultados que se alcança. Por isso aquela senhora do interior, que foi rotulada apenas como uma professora, você não sabe mais nada sobre ela, ou seja, é um anônimo. Ela atingiu o grau de grande luz, porque ela viveu o sentimento. Lembrando uma frase batida no meio espírita, né? Fora da caridade não há salvação. É disso que se fala quando a gente fala sobre isso. E claro que se poderia entrar em vários debates sobre a questão da profissão, salário, mas nós não vamos entrar nisso. Nós queremos falar do ser humano que se encontra artefatos, criatividade, motivação, dedicação dentro de si para fazer o bem ao outro. Quando isso é acionado, eu não posso ir para lá porque lá está tocando som, vai atrapalhar aqui nosso bate-papo. Então era sobre isso que a gente queria falar também, aproveitando esse vídeo do Emicida. Ok?